como presidente da Sociedade Paulista de Infecto, dar as boas-vindas a todos, e a quem eu não tive a oportunidade de parabenizar pelo Dia do Infectologista no domingo, quero parabenizar, né, porque é uma especialidade que sempre encampou grandes lutas no Brasil, mas dessa vez foi absolutamente essencial, tá? E, então, dando as boas-vindas, eu passo a palavra para o nosso moderador da noite, o professor Eduardo Alexandrino Medeiros, que é o presidente científico da nossa sociedade e que vai, né, moderar hoje a nossa conversa. Bom, boa noite a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Esse ano já é a nossa segunda terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia, com a SPI. A reunião passada foi sensacional e eu não tenho dúvida que essa também será de excelência, né? São pessoas que a gente estão na linha aí de luta contra essa terrível pandemia, essa tragédia sanitária que a gente está vivendo, pessoas dentro das suas áreas de conhecimento, seja na epidemiologia, na clínica, ou no diagnóstico, na parte virológica, como estivemos na última reunião com a professora Esther Sabino. Enfim, são pessoas que engrandecem enormemente aqui a nossa sociedade e nós só temos a agradecer. E hoje nós faremos um balanço epidemiológico das medidas de prevenção, do lockdown, e contamos aqui com a presença de dois professores, o professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, uma pessoa com uma experiência enorme e que também com uma produção científica de excelência dentro da área, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, então muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E temos a participação do professor Carlos Magno, que é da Universidade de Botucatu, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, também uma pessoa que está na linha de frente da Covid, aí dentro da sua área de atuação, também com uma produção científica enorme dentro da área, e é isso que a gente valoriza, né? Trazendo pessoas que estão produzindo conhecimento, que valorizam a ciência e trazem informações aqui que realmente de peso científico. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto a Sociedade Paulista de Infectologia. Então, muito obrigado a todos os participantes. Professor Pedro, o senhor começa? Acho que você começa, né? Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma boa noite, doutor Eduardo, doutor Carlos Magno, todos que acompanham aqui esse evento da Sociedade Paulista de Infectologia. Dizer que é uma imensa satisfação para mim estar participando dessa atividade. E aí eu digo especialmente por ter sido convidado, apesar de uma formação absolutamente distinta da formação de vocês, a minha formação inicial em educação física, o meu mestrado e doutorado em epidemiologia, mas a área de estudos, a minha área de estudos dentro da epidemiologia é atividade física e saúde. Eu não estudo absolutamente nada a ver com doença infecciosa. Eventualmente, a gente estuda alguma coisa na área de atividade física que se relaciona com alguma coisa de sistema imune, alguma coisa... Por exemplo, eu orientei um nefrologista aqui em Pelotas que fez um estudo lindo sobre atividade física para pacientes com doença renal crônica e que, embora não seja diretamente ligado com a infectologia, alguns dos marcadores que nós avaliamos... Então, assim, mas a minha área de trabalho é uma área absolutamente distinta da área de vocês. E até por isso eu agradeço muito pelo convite, exatamente por entender que essa troca de conhecimentos ela é importante para a evolução da ciência. A gente tem que focar nos temas e não na formação exclusivamente de quem participa das atividades. Dito isso, inclusive, também vale a ressalva de que, provavelmente, das pessoas que estão aqui,
e que nós já estamos aí com 170, quase 180 pessoas, embora a grande maioria seja da área de infectologia, muito provavelmente nenhum ou poucos estudavam SARS, mesmo o SARS antigo, porque não era um tema premente até pelo menos um ano atrás. Então, a mesma adaptação que eu, claro que com muito mais dificuldade, tive que fazer para adaptar as pesquisas epidemiológicas que a gente faz aqui em Pelotas para estudar uma doença infecciosa respiratória, que não adianta ficar fazendo isso. É diferente tu estudar diabetes, que tu vai uma vez na casa da pessoa, tu vai outra vez, pode fazer o teste, em geral vai dar o mesmo resultado, mas na Covid não. Se tu fizer PCR em âmbito populacional, a tua chance de pegar um positivo é muito pequena. E pior, se tu pegar um negativo, tu não sabe se é alguém que nunca teve ou alguém que teve já está curado. Então, para o epidemiologista, a Covid-19 é uma doença complexa de ser estudada. Eu queria também parabenizar a todos vocês pelo Dia do Infectologista, que obviamente eu e a maioria da população brasileira nunca soube a data, e agora talvez tenha sido o aniversário mais comemorado da profissão, com muita justiça. E aí eu queria também fazer, por outro lado, essa menção. Assim, a capacidade que vocês tiveram de transferir conhecimentos da infectologia para o público em geral é impressionante. Então, vocês merecem todos parabéns, porque pessoas que não entendem na área, que não têm formação na área, hoje conhecem vários conceitos da infectologia por mérito da comunicação científica correta que foi feita por vocês ao longo dessa pandemia. Eu estruturei a minha fala inclusive usando slides, que é algo que eu não tenho feito regularmente, mas dessa vez eu resolvi fazer, inspirado pelo Dr. Carlos Magno, que me mandou a apresentação dele antecipadamente. Estava tão bonita a apresentação dele que eu disse, não, eu também vou apresentar alguns slides. Então, espero que todos estejam vendo a minha tela. O roteiro que eu apresentei, que eu preparei, óbvio, agradecer. Depois, agora eu vou falar um pouco do cenário brasileiro atual, numa perspectiva mais epidemiológica. Depois eu quero despender um tempo falando sobre abordagens clínicas e abordagens populacionais. Depois eu vou falar do lockdown como uma pauta científica, no contexto de todas as intervenções não farmacológicas, dependendo do estágio epidemiológico, com proteção social para as pessoas e empresas. E aí eu vou entrar nessa ideia do falso dilema saúde e economia. Mas antes de eu entrar nisso, eu vou interromper o compartilhamento da minha tela para vocês poderem, não sei se quando está compartilhando a minha tela vocês enxergam a minha cara, mas eu vou fazer um pedido para vocês, que é o seguinte. Esses dias eu fui convidado para dar a aula inaugural da Faculdade de Medicina da URGS, e eu fiz um pedido e eu acho que funcionou muito bem, então eu vou fazer o pedido para todos vocês que estão me assistindo aqui. Que vocês ouçam as coisas que eu vou falar e que o Dr. Carlos Magno vão falar, mas não tentem imediatamente colocar um rótulo na gente para tratar como se o que a gente estivesse falando representasse uma visão política ou ideológica. Nem sei quais são as posições do Dr. Carlos Magno, mas assim, que a gente conseguisse abordar o conteúdo e analisar o conteúdo, porque do contrário fica meio maluca essa discussão, né? Porque se antes da palestra a gente já bota um rótulo no palestrante, se ele é do lado de cá ou do lado de lá do muro, a palestra se torna irrelevante, porque tudo que eu falar, se as pessoas abordarem a palestra dessa forma, se as pessoas estão do lado de cá do muro, elas vão concordar, mesmo que eu diga uma grande bobagem, ou então, tudo que eu falar, se elas estão do lado de lá do muro, elas vão procurar um erro, mesmo que daqui a pouco não tenha erro em alguma coisa que eu apresente. Então, eu queria mesmo que tentar pedir para vocês que a gente faça uma discussão que não seja sem politizar, óbvio que qualquer discussão tem politização, mas não seja uma discussão ideológica, seja uma discussão científica e tratem assim o que eu vou apresentar. Então, faço esse pedido com a câmera aberta para voltar lá para a minha apresentação de slides. Eu queria começar mostrando esse slide aqui, que eu tenho apresentado com bastante frequência no Twitter, tá?
que ele mostra, ele não é de hoje, porque vocês vão ver ali que a direita tem mortes por Covid ontem, mas isso é em março. Mas ele mostra um pouco uma abordagem bem epidemiológica da pandemia. Assim, o Brasil tem 2,7% da população mundial, o acumulado de mortes por Covid que aconteceram no Brasil agora é 12%, cravado, era 11,3% quando eu apresentei quando eu preparei esse gráfico. E ele hoje está ao redor de 1/3 das mortes no mundo. Até deu uma diminuidinha. Teve uns 10 dias atrás, teve pior. Agora já está chegando, voltando um pouquinho. Mas, efetivamente, tem um mismatch, como a gente usa na comunicação científica em inglês, tem uma desproporção entre o que seria esperado que a população brasileira representasse das mortes por Covid e o que ela realmente representa. Isso é indiscutível. Então, aquele argumento de que o Brasil tem muito morte por Covid porque o Brasil é grande, ele vai por água abaixo qualquer análise que a gente bote um denominador. Essa análise aqui, por exemplo, tem denominador e tem uma desproporção gigantesca entre o que seria esperado e o que é observado no Brasil. Uma outra coisa que a BBC publicou uns dias atrás também, eu também só colei aqui, é que a gente olha a curva brasileira e olha o que está acontecendo agora, para que a gente tenha noção. Assim, olha, nós temos ali uma montanha ali que não chegou a descer até onde tinha que ter descido. Olhando como epidemiologista, não sei se vocês enxergam o meu mouse, esse momento aqui era para ter descido mais. E aí tem uma série de motivos que a gente pode discutir por que não desceu, não fez esse formato até aqui. Mas a verdade é que começa uma segunda onda. Se for parecida com essa em termos de formato, ela vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai ser um horror. Então, é um momento preocupante, né? E uma outra coisa que eu vi esse gráfico anteontem, eu acho que foi, ele basicamente mostra a pandemia no Brasil em 2021 engolindo, é a mesma informação do gráfico anterior, também ajustado para o tamanho da população. Claro que aqui já tem a coisa, o Taixe, Mandetta, Pazuello, etc. Mas a gente vê que essa segunda onda, como se fosse um tsunami, ela está engolindo a primeira onda da Covid no Brasil. Então, efetivamente, nós vivemos um momento bastante preocupante sob o ponto de vista epidemiológico. Eu queria, porque certamente eu não preciso, nessa fala, convencer qualquer um de vocês de que a situação é grave, até porque vocês estão na linha de frente e sabem o quanto a situação é grave, mas eu tenho falado um pouco sobre isso e tenho criado uma linha de raciocínio que eu acho que é importante para a gente conversar aqui, que é uma linha de raciocínio confrontando uma abordagem clínica contra uma abordagem populacional para enfrentar a pandemia. E deixa eu só explicar bem o que eu quero dizer com isso. Em primeiro lugar, nós temos que separar isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com as discussões que nós podemos ter mais para frente sobre negacionismo, terra plana. Não é isso que eu estou falando. Aqui eu estou falando de uma pauta diretamente científica, entre uma série de profissionais bem intencionados, mas, em alguns momentos, eu acho que o Brasil está fazendo uma balança não equilibrada entre uma abordagem clínica e uma abordagem populacional para a pandemia. Então, só para exemplificar, numa abordagem clínica, eu vou pensar que para enfrentar a pandemia eu tenho que ter mais leitos de UTI, eu tenho que ter oxigênio para não sei quantas e outros medicamentos, kit intubação, etc. e tal. Eu tenho que ter profissionais, e aí é uma coisa que eu vou discutir com vocês daqui a pouco, mas são abordagens que eu chamaria de mais clínicas, assim, para enfrentar a pandemia. E no outro lado, tu tem outras abordagens mais populacionais, testagem em larga escala, rastreamento de contatos, medidas de restrição da circulação, que é a nossa pauta central aqui, medidas de informação epidemiológica para monitorar e saber o que pode ser feito em cada momento. E o que eu queria trazer aqui, submeter para apreciação de vocês, é que eu acho que mesmo quando a gente tira o componente da disputa negacionismo versus ciência, ou tira um componente ideológico,
eu acho que tem aqui uma falta de balanceamento entre as abordagens clínicas e as abordagens populacionais. A gente não consegue conter a pandemia expandindo leite UTI. Claro que isso é extremamente necessário, eu não estou de maneira alguma me colocando contra. Mas a gente precisa também combinar isso com medida de restrição da circulação do vírus. Até porque, e aí eu repito o que eu disse lá na medalha do Mérito Farroupilha, que eu recebi semana passada, o item mais importante de infraestrutura de um leito, seja ambulatorial ou de UTI, que é o profissional de saúde, seja médico, seja das outras profissões, ele é finito. Aqui em Pelotas, por exemplo, vinha muita pressão do setor empresarial para abrir leito, e não adiantava. O nosso hospital da universidade tinha autorização da IBSER, a gente abria concurso e não conseguia médico, especialmente intensivista, e de outras profissões também tinha problema, porque não tem gente. Então, a gente não pode achar que vai vencer uma pandemia com uma abordagem exclusivamente clínica. E eu não estou, de maneira alguma, desmerecendo a abordagem clínica, ao contrário, mas eu estou dizendo que a gente tem que combinar uma abordagem clínica com uma abordagem também populacional. A outra coisa que eu queria trazer aqui, antes de entrar especificamente só na coisa de lockdown, é trazer o lockdown dentro de um contexto maior, porque lockdown, ou medida de restrição de circulação, ele não é uma entidade isolada, né? Então, por exemplo, se a gente botar naquele site muito bom que a Hopkins administra e alimenta, do Our World in Data, só se a gente botar sobre políticas de combate da pandemia, a gente vai ver aqui um monte de coisa: fechamento de escola, fechamento de local de trabalho, cancelamento de eventos públicos e ajuntamentos, entre aspas, restrições de ficar em casa, restrição de viagem internacional e doméstica, até máscara tem aqui, vacinação, suporte financeiro, tipo auxílio emergencial e alívio de dívidas e coisas desse tipo. Então, assim, o lockdown não é uma entidade, não tem uma aba lá que diz lockdown, porque tem várias dessas coisas que fazem parte do que é uma política de lockdown. E antes mesmo da gente começar a falar, alguém já botou lá no chat: olha, nunca teve lockdown no Brasil. É verdade, nunca teve lockdown no Brasil. Teve experiências de curta duração em algumas cidades. O doutor Carlos Magno vai aprofundar isso, mas não teve lockdown no Brasil durante a pandemia em nível nacional. Nós até podemos discutir se deveria ter tido ou não. É uma discussão bem interessante que a gente pode fazer. E eu, em alguns momentos, defendi, em outros momentos não defendi, até porque eu vou entrar daqui a pouco nessa questão. Eu queria também trazer, e uma coisa que está me atrapalhando é que eu não consigo controlar o tempo, olhando com a tela inteira. Tá, mas eu já olhei aqui, acho que dá, estou bem de tempo ainda. Uma coisa que eu só queria mostrar umas fotos rápidas. Eu tirei os mapas mundi de cada um desses itens aqui, e eu quero chamar a atenção para uma coisa que me incomodou. Olha, esse aqui é um índice de 0 a 100 do quão rígido têm sido as medidas do país. Depois, esse aqui é de fechamento de escolas. Eu vou passar rápido. Esse aqui é de cancelamento de eventos públicos, medidas de ficar em casa. Eu estou passando rápido, só quero que vocês olhem para o Brasil. Todos os gráficos até aqui, e só esse começa. Depois eu posso voltar e eu vou deixar disponibilizado. O Brasil está em branco, em cinza, sem dados. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu me incomodo quando eu vejo esses gráficos aqui. Todo o planeta está olhando isso nesse momento e o Brasil não tem os dados de como é que o Brasil está respondendo, política de testagem, etc. e tal. Então, tenho que admitir para vocês que eu me incomodo um pouco. Por exemplo, aqui, ó, medidas de transporte público, se tem fechamento, se tem proibição, em alguns lugares teve ou tem. Então, política de testagem, se é só sintomático, coisas desse tipo, assim, me incomoda um pouco ver o Brasil com esse monte de pontos aqui em branco, em branco ou cinza aqui nesses mapas. Depois disso aqui a gente pode deixar disponível, mas eu queria então entrar no ponto central da fala de hoje, que é
sob uma abordagem científica para lockdown. Não tratar lockdown como uma pauta quase dogmática, ou aqui no Rio Grande do Sul, se o cara torce para um dos 3 grandes clubes do estado. O cara ou é Chavante, ou é Grêmio, ou é Inter. O cara não muda isso. Mas lockdown não é uma pauta, e obviamente que alguns podem estar me sacaneando, achando que o Chavante não está nesse trio, mas este é um assunto que certamente não está em debate aqui hoje. A verdade é que existem 3 times grandes de futebol no Rio Grande do Sul, e um deles é o Brasil de Pelotas. Esse não é um ponto de pauta aqui para essa reunião. Mas quando a gente olha o lockdown, a primeira coisa que eu quero dizer é que ele depende do estágio epidemiológico. Então, assim, quando a gente faz, numa visão clínica, um teste se corticoide funciona ou não funciona no tratamento de Covid, vocês sabem muito melhor que eu, o equivalente aqui é a interpretação da mídia, às vezes, ou da população em geral, de uma resposta dicotômica: corticoide é bom ou é ruim para Covid. E certamente, se eu perguntar para vocês, embora eu não entenda nada, vocês vão dizer, depende do momento, depende do quadro. Então, assim, lockdown é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. Em maio do ano passado, quando a gente estava subindo aquela primeira curva que eu mostrei para vocês, eu fiz a defesa de um lockdown nacional de 3 semanas. Obviamente, não fui ouvido, beleza, tranquilo. Depois, em setembro ou agosto, voltaram a me perguntar sobre o assunto. E eu disse, não vejo nenhuma necessidade de lockdown nacional. Talvez a gente possa agora trabalhar com lockdowns estaduais em situações particulares. E a próxima vez que eu falei de lockdown foi perto ali de dezembro para o Amazonas. Que ali, sim, é muito difícil entender por que não houve um lockdown bem feito naquela situação, mas nem lá houve. Agora, neste momento da pandemia, especialmente 2, 3 semanas atrás, e aí quando eu digo eu, estou falando outros colegas também, voltei a falar em lockdown nacional. Então, assim, o lockdown não é uma pauta pela qual nós somos apaixonados, e aí eu vou fazer a brincadeira. Nós, pesquisadores, não temos intervenção não farmacológica de estimação. E aí eu já vou fazer uma provocação para a brincadeira aí que vocês todos já devem estar abordando com muita frequência, da coisa de ivermectina, cloroquina, que obviamente não vou falar sobre isso. Mas assim, o lockdown, pelo menos para mim, não é assim. Eu não sou defensor integral, eterno do lockdown. O lockdown é necessário em algumas situações e é absolutamente irrelevante em outras situações. Se vocês me perguntarem sobre fechamento de escolas, por exemplo, olha, para mim, assim que o RT baixar e a curva começar a descer, eu vou ser o primeiro a defender a reabertura de escolas imediatamente. Eu não vou defender que as escolas estejam fechadas pela balança epidemiológica e também porque eu acho vexatória a postura dos meus colegas professores de dizer que só vão voltar da aula quando tiver vacina. Peraí, os profissionais de saúde trabalharam o ano passado inteiro sem ter vacina. Qual é a lógica de professor dizer que só vai voltar? Olha, a lógica epidemiológica diz que as aulas vão retomar quando tiver uma tendência de queda marcante. Se a gente tivesse um acompanhamento confiável do RT, talvez usar aqueles pontos de corte, 0,7, alguma coisa assim. Agora, eu não vou defender aqui que a aula só tem que voltar quando todo mundo estiver vacinado. Senão as aulas vão voltar ano que vem, porque criança vai entrar na vacinação ano que vem só. Então, primeiro eu quero dizer que lockdown depende do estágio epidemiológico, e se nós tivéssemos num nível de discussão razoável no país, a gente também poderia tratar lockdown como uma pauta estadual. Acho que no nível da cidade é demais, mas estadual eu acho que é razoável. A segunda coisa é que lockdown é para ser uma medida curta e rigorosa. E no Brasil, o Brasil tem adotado medidas longas e flexíveis de distanciamento, que estão, na minha opinião, destruindo a saúde pública do país. E aí vocês viram aquela curva diferente, parece a onda da pororoca, aquela onda que não acaba nunca. E a economia do Brasil. Quando a gente compara a economia brasileira com os países que
tomaram as medidas recomendadas pela ciência, especialmente as medidas populacionais, além das clínicas, as economias desse país estão muito melhores que a brasileira. Então, o lockdown, para fazer sentido, ele tem que ser curto, ele tem que ser rigoroso e com proteção social para as pessoas e para as empresas. Um daqueles gráficos que eu passei correndo ali mostra que a proteção social para as pessoas ficarem em casa e para as empresas manterem as portas fechadas, ela é sustentável num cenário de curtíssima duração. E por isso, a maioria dos lugares que usou lockdown no mundo, que é uma das coisas que eu e o Carlos Magno combinamos de se dividir, são lockdowns rigorosos mesmos, a grande maioria de 3 a 6 semanas. Alguns casos maiores, mas em geral, os lockdowns mais graves foram de 3 a 6 semanas, porque aí tu consegue garantir proteção social para as pessoas e para as empresas. E com isso se criou esse falso dilema no Brasil de que ou tu protege a saúde ou tu protege a economia. E por que esse dilema é fácil? Porque as epidemias do passado e as pandemias do passado mostraram. E aí as análises econômicas estão aí para serem analisadas, mas que os lugares que tiveram melhor controles das pandemias e das epidemias foram os que se recuperaram mais rápido economicamente. E esta pandemia está mostrando absolutamente a mesma coisa. E aí entra uma disputa de narrativas tão doente que se colocou no Brasil hoje, que as pessoas que mais deveriam defender um lockdown são exatamente os contrários. A maior defesa de lockdown deveria vir do setor mais produtivo da economia, dos empresários, inclusive. Por quê? Porque os empresários seriam muito beneficiados, claro que a população como um todo, mas eles seriam muito beneficiados com lockdowns curtos e rigorosos. E, ao contrário, por pressão dos empresários, a gente não consegue fazer lockdown curto e rigoroso e a gente faz restrições longas e flexíveis que destroem a economia e a saúde pública. Então, eu não queria deixar de tocar nesse tema, porque eu acho que a abordagem do lockdown tem que ser científica e não pode ser uma abordagem infantil. Inclusive, a gente vai discutir, e eu já vi os slides do Dr. Carlos Magno, os artigos de revisão, os artigos de modelagem que existem e modelam o lockdown como estratégia, mostrando efeitos, meta-análise, etc. e tal, mas eu chamo a atenção que, enquanto epidemiologista, nós sempre analisamos com muita cautela intervenções como essa, sumarizadas em meta-análise. Por quê? Porque diferente de fazer uma intervenção, de fazer uma meta-análise, se fumar causa câncer de pulmão, que obviamente vai ter 1 ou 2 estudos que vão mostrar o contrário, mas em geral as diferenças metodológicas são menores e o efeito do tabagismo sobre o câncer de pulmão é um caminho quase que puramente biológico. No caso do lockdown, além dos estudos que, por flutuação estatística, por flutuação amostral, podem dar resultados diferentes da verdade, tem os estudos sobre lockdown mal implementado na hora errada. Então, tem que fazer uma boa interpretação dos resultados, que é o que eu vi que o Dr. Carlos Magno já fez na apresentação dele, da qual eu estou dando vários spoilers, aliás. Não sei porque eu estou fazendo isso, porque ele vai poder falar, e vai falar muito melhor que eu, mas eu já estou adiantando um pouco das questões. Com isso, eu volto a mostrar a minha não bela carinha. Queria acabar a apresentação de slides para falar os últimos 2, 3 minutos sobre as questões que não foram abordadas até agora. E a primeira questão que eu queria dizer, e vocês certamente entendem muito a importância disso, é que o beabá do controle de doenças infecciosas também não foi feito no Brasil, né? Nós não podemos deixar de falar, embora o tema da discussão de hoje seja medida de restrição, lockdown, etc. e tal, a gente não pode esquecer de falar de testagem em larga escala, de rastreamento de contato, que são medidas que não têm o muro que divide o país, para falar bem a verdade. São medidas que não têm assim, uma paixão tão exacerbada de um lado ou de outro, mas que a gente não fez.
E essas não foi só no âmbito federal, foi também no âmbito estadual, municipal. Então, assim, o Brasil errou muito nessa coisa da testagem, do rastreamento. Eu falo para todo mundo, eu me acostumei tanto a falar com a mídia que às vezes eu me esqueço de falar no evento científico, mas a verdade é o seguinte, quando eu tive Covid, ninguém da vigilância me perguntou com quem que eu tive contato nos dias anteriores. E essa oportunidade perdida com toda a população brasileira, ela é uma oportunidade que não volta. Porque tu reduz a transmissão do vírus se tu isola e testa quem teve contato com a pessoa que está infectada. Então, assim, e não é caro fazer isso, é desenvolver aplicativo, é coisa de celular, mensagem de texto, o mundo todo está usando isso. Em vez da gente estar fechando tanto algumas coisas, se a gente fizesse que nem a Austrália, que qualquer lugar que tu vai, tu dá o teu nome e o teu telefone para se descobrirem que alguém que esteve ali se contaminou, te procurarem, a gente fechou. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito ruim aí de abordagem equivocada sob o ponto de vista epidemiológico básico. E aí, por fim, eu não queria fazer uma palestra só negativa. Eu acho que a gente pode dizer que tem uma luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel, ela precisa, na minha percepção, de duas coisas só. Eu estou abandonando a testagem em larga escala, eu estou abandonando o rastreamento de contato, porque eu acho que, infelizmente, essas oportunidades nós já perdemos. Mas se o Brasil conseguir acelerar para 1,5 milhão de vacinas administradas por dia, e o Brasil conseguir fazer um lockdown nacional de 3 semanas, a gente vai vencer com uma certa brevidade a Covid-19. Vencer temporariamente, mas vai vencer. Então, eu acho assim, eu acho que a gente pode se juntar e botar toda a energia por essas duas pautas, sem esquecer uma questão que certamente vocês têm muito mais habilidade para falar do que eu, que é a questão da fábrica de variantes, que tem um pouco da história do ovo ou da galinha, né? E vocês conhecem isso muito melhor que eu. Claro que a nova variante é mais infecciosa. Já apareceu isso várias vezes, inclusive, infelizmente, mais grave. Já tem evidência mesmo que preliminar. O que não é que ninguém fala, todo mundo fala, mas a população não entendeu ainda, é que quanto mais o vírus circula, mais pode surgir outra. E se tem uma boa notícia até agora, é que nós temos dado sorte com as variantes. As vacinas existentes, elas estão, talvez com alguma perda de eficácia, mas elas estão dando conta, elas não estão escapando completamente. As variantes não estão escapando completamente das vacinas. Mas nada impede que daqui a pouco tenha uma que escape. Então, assim, se a gente não fizer essas duas medidas agora, a gente coloca a nossa população e toda a população mundial em risco. Então, assim, aceitando derrotas que já tivemos e vislumbrando uma vitória no futuro, eu acho que a gente deveria se unificar por essas duas pautas. Garantir 1,5 milhão de doses por dia, 3 semanas de lockdown nacional, mesmo sabendo que alguns lugares do país agora nem precisaria de lockdown, tipo Manaus, mas eu acho que pela comunicação, pela mensagem para a população tem que ser nacional dessa vez, por 3 semanas. E a gente vai começar a enxergar a luz no fim do túnel. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado. Estou à disposição para a gente fazer uma boa discussão. Muito obrigado, professor Pedro Halal. Vamos passar a palavra ao professor Carlos Magno. Por favor, Carlos. Olá de novo, boa noite a todo mundo. Eu tenho ficado nos últimos tempos muito de penetra, né, num grupo de gaúchos, mas eu tenho que falar, já que foi falado inclusive de futebol hoje, que nós, cearenses, né, que eu sou, nós temos uma profunda mágoa dos gaúchos, porque nós inventamos as charqueadas, e aí durante uma grande seca do século XVII, os responsáveis pelas charqueadas mudaram para o Rio Grande do Sul, e aí toda a nossa economia, né, se desfez no século XVII, XVIII, por conta dessa migração, né? Agora, voltando à questão, é muito, assim, quando a gente fala após o Pedro, não vou dizer que é uma coisa difícil falar, pelo contrário, é uma coisa prazerosa, que a gente consegue, em cima de uma série de questões de extremo bom senso, que ele já levantou aqui, fica muito mais fácil a gente apresentar algumas questões. Então, eu vou
aqui, vocês só me dizem se já estão vendo a minha tela, tudo certo, né? Positivo, doutor. Obrigado, Randolfo. Então, a ideia era fazer um balanço das medidas de restrição de mobilidade e do chamado lockdown, que também não é entendido com os mesmos detalhes em todos os lugares do mundo. Mas, para mim, com balanço dentro da situação brasileira e até por uma disponibilidade de dados, né, dentro da situação paulista, mas que eu acho que é facilmente, por analogia, discutível para outros lugares. Alguns dados eu analisei eu mesmo, mas outros eu já quero por um agradecimento aqui ao Santiago Falcão, que é o coordenador do gabinete de crise do Palácio do Governo de São Paulo, que é um cara que também tem uma formação muito grande. A formação original dele é em Direito, depois ele entrou, foi trabalhando com essa questão de respostas à crise, e hoje ele mexe com dados como se tivesse uma formação original em matemática ou, pelo menos, em epidemiologia avançada. Então, isso dito, eu repito o que falou o Pedro, eu queria discutir esse tema sem paixões, nem paixões científicas, nem paixões extracientíficas em cima dele. Então, eu queria começar, né, lembrando uma frase que eu costumo mostrar para meus alunos do quarto ano, né, o Macfarlane Burnett, um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina na década de 60, ele falou que o século XX era o século da eliminação das infecções como fator significativo na vida social. Eu tenho dito que o século XXI é o século da eliminação do piolho e da sarna como fator significativo na vida social. Mas vamos voltar a essa questão, né? Obviamente, as décadas seguintes, né, mostraram que não existia vacina nem antibiótico para tudo. E esse foi, portanto, um aspecto equivocado. Por outro lado, os que gostam de filosofia da ciência, e essa é uma questão, epistemologia e filosofia da ciência, que eu tenho cada vez mais me voltado a ela para buscar algumas questões. No livro mais famoso do Thomas Kuhn, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, ele fala que uma das características do cientista é não ter pressa. Ao contrário do médico, fala ele, o cientista não precisa ter pressa. E aí essa questão é muito interessante, porque me lembra que outro filósofo da ciência, Karl Popper, escreveu num livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele começou dizendo: great men make great mistakes. Então, às vezes, pessoas muito eminentes podem se enganar terrivelmente. E, assim sendo, né, eu começo falando na linha de uma letter que a gente enviou para o Infection Control Hospital Epidemiology no começo do ano, falando que nós tínhamos que nos acostumar a fazer ciência de emergência, a aprender rapidamente, e aí todas aquelas idas e vindas do que é o conceito científico ficam bem confusas, porque normalmente elas levam anos para ocorrer. Né? Mesmo se vocês pensarem na terapia antirretroviral por HIV, que no começo não se tratava, depois tratava todo mundo, depois voltou a tratar só quem tinha o CD4 muito mais, depois voltou a tratar todo mundo. Mas isso aconteceu ao longo de anos, e não ao longo de dias ou de semanas, como a Covid requer da gente. Então, o meu pensamento é muito parecido com essa imagem tirada de um livro chamado Philosophy of Medicine, mas é um artigo que um dos autores é o Sander Greenland, que é um epidemiologista, e ele mostra que, na verdade, o que você tem é que tentar reduzir a incerteza, sabendo que uma parte da incerteza é irredutível estatisticamente, você nunca vai conseguir simplesmente prever tudo que pode acontecer, porque há uma série de variações estocásticas, né, estatísticas, e uma outra incerteza é epistêmica, você não tem como saber tudo. É um conhecimento que a gente não tem. Então, trazer do estado anterior do conhecimento a um estado melhor do conhecimento é o que nós podemos ganhar cientificamente, né, usando qualquer base epistemológica. Isso é muito agudo num caso como a Covid. E aí eu me baseei muito para escrever, né, para fazer esse capítulo neste livro, né, também de uma filósofa da ciência da Universidade de Califórnia, San Diego, a quem eu mandei alguns e-mails no começo da pandemia, e ela me pôs em contato com outro colega que faz filosofia da epidemia na África do Sul, mas enfim, a Nancy Cartwright, que curiosamente é homônima da atriz que dublou Bart Simpson no seriado Simpsons, né? Ela é uma filósofa da ciência que se preocupou muito com a medicina baseada em evidência e com o que ela via de como se trazia erradamente os conceitos da medicina baseada em evidência para a política pública baseada em evidência. Então, ela acabou fazendo isso aqui, um guia de como fazer melhor.
E aí a grande pergunta dela é exatamente onde a gente está, quer dizer, nós sabemos que algumas medidas restritivas grandes, digamos, chamemos de lockdown, funcionaram em vários países da Europa e especificamente na Nova Zelândia, parece ser o paraíso dos epidemiologistas, né? A pergunta é, vai funcionar aqui, né? E como que a gente faz uma ponte que vem do funcionou lá para o vai funcionar aqui? Não é como uma medicação que você testou em vários ensaios clínicos, fez uma meta-análise e descobriu que ela pode funcionar bem. A política pública ela tem mais complexidade. E aí uma dessas questões é que essa ponte ela depende da evidência empírica em outros lugares, pode ser inclusive ensaio clínico, certo? Ela depende da presença dos fatores de suporte, ou seja, vamos ver o seguinte, eu quero fazer uma medida como uma vacina de massa, mas nós temos vacina o suficiente, nós temos estrutura para vacinar todo mundo. E outra coisa, tanto a evidência como os fatores de suporte, eles têm que ter o mesmo ajuste e a mesma associação com os desfechos que se observou lá. Então, para trazer, digamos, o lockdown da Europa para cá, nós temos que ter certeza que esses 3 itens da ponte funcionam. Mostrar só trabalhos que funcionou lá é só o primeiro pilar da ponte. A ponte não se mantém numa pilastra só. Então, há uma necessidade também de que isso tudo esteja sob um construto racional, quer dizer, eu posso dizer que eu estou usando uma camisa azul, por causa disso eu não vou pegar Covid. Pode até ser que eu saia na rua e não pegue Covid, mas é natural, racionalmente, imaginar que algo que é transmitido por via aérea, eu tenho que ficar afastado das outras pessoas e evitar, assim, ser contaminado. Então, eu sou construto teórico. Nós sabemos, todo mundo hoje já sabe como se transmite em condições não controladas o R0 do SARS-CoV-2 entre 3 e 6, então uma pessoa vai transmitindo e isso vira absolutamente exponencial, com o tempo. Então, como a gente pode evitar isso? Sendo a transmissão uma transmissão aérea, há uma ideia racional muito simples, muito básica, que se você deixar as pessoas transmissoras longe das pessoas suscetíveis, você pode melhorar a situação. É um construto teórico muito simples, não requer nenhuma complexidade de pensamento. Evitar instâncias de transmissão. E é isso que a gente vai falar aqui adiante. Então, é o seguinte, mas e revisões sistemáticas? Temos. Já no ano passado, no Lancet, havia uma revisão sistemática que mostrava que alguns ensaios e estudos observacionais favoreciam o distanciamento como modo de não adquirir o SARS-CoV-2 e favoreciam o uso de máscaras também, mesmo máscaras de tecido. No entanto, isso é suficiente para que a gente faça uma política pública? Isso é uma pilastrinha dentro de várias que nós precisamos. Mas há a ideia, portanto, de que se a gente usar máscaras, se ficar em casa, pode ter uma interferência sobre esse R, que seria de 3 a 6, baixando para o R ponderado pelo tempo, o R efetivo, que pode ir caindo, e, como disse o Pedro aqui anteriormente, abaixo de 1 seria muito bom, permanentemente abaixo de 1, porque uma pessoa transmitiria em média para menos de uma pessoa. Isso aconteceu, o estudo do Júlio Croda, já bem no começo da pandemia, mostrou que logo quando se decretou a restrição do contato social, imediatamente o RT, o número de pessoas para que alguém transmitia, caiu de 6 para 2. Então, isso é um impacto. Você transmitia para 6 pessoas, passa a transmitir para 2. Isso é uma demonstração, isso aqui na Grande São Paulo. Outro trabalho também do grupo do Croda, da Fabiana Ganem, o que ele faz nesse trabalho, que eu acho muito interessante. O que a linha tracejada é o que podia ter acontecido, e a linha contínua é o que aconteceu. O que é meio complicado, que a parte preta, que é a internação em UTI, você lê na esquerda, na legenda da esquerda, e a vermelha, que são mortes, você lê na legenda da direita. E são escalas logarítmicas, ou seja, cada vez que você anda um passo nessa escala, você aumentou 10 vezes. Então, o que diz aqui é que nos primeiros 2 meses, o decreto de restrição social deve ter diminuído em algo entre 10 e 100 vezes o número de casos, o número de leitos de UTI, e essa linha horizontal cinza era o que se tinha, o que se dispunha de leitos de UTI na época. Então, a ideia é que essa medida manteve a ocupação de UTI fora do colapso. Claro que há uma série de pressupostos que podem ser discutidos aqui, a modelagem é complexa, mas esse é um dado interessante em comparação da modelagem com o que de fato aconteceu. Nós também arriscamos isso, e fizemos uma análise de séries temporais interrompidas com as 2 medidas do governo de São Paulo, o distanciamento social decretado em 22 de março e a obrigatoriedade do uso de máscaras em área pública, decretado em 4
de maio, e aí nós vemos tanto um impacto na incidência, que são os gráficos de cima, na região metropolitana e do interior, quanto o impacto no RT. Quer dizer, e a gente vê, o RT é muito interessante, porque a gente vê que o grande impacto foi do distanciamento, não foi do uso de máscara. Né? A queda brutal foi a do distanciamento social. Bom, voltando, né, àquela nossa ponte, então, nossas evidências empíricas podem ser ensaios clínicos, podem ser as experiências internacionais. Os fatores de suporte, a vontade política, a população vai apoiar ou ela vai sair na rua se recusando, fazendo um movimento contra. Né? Nós temos condições socioeconômicas, vamos matar todo mundo de fome, como dizem alguns, com o lockdown. Nós temos condições de urbanização. Aconteceu isso no Ceará, eles tentaram fazer um lockdown na primeira onda, fecharam as grandes vias do município, mas a periferia continuou completamente aglomerada. Né? E, por fim, né, a ideia de que o que aconteceu, de que os fatores de suporte à evidência vão se comportar da mesma maneira lá e aqui. E aí, como é que a gente pode saber isso? Passando das experiências mais distantes para aquelas mais locais, né, onde nós vamos ter situações mais próximas àquelas em que nós vivemos. Eu quero lembrar uma coisa muito interessante, né, que a maior parte dos países europeus que fez restrições muito intensas, né, eu não vou chamar só de lockdown, porque alguns chamaram de lockdown, outros de toque de recolher, mas todos eles começaram isso com indicadores muito mais suaves do que os que nós temos no Brasil hoje, certo? Exceção talvez feita a Portugal em janeiro, que chegou numa situação realmente muito catastrófica, mas os demais países, eles fizeram lockdown ou restrições com situações mais confortáveis que a que nós temos. E aí nós temos, né, os diversos lockdowns, e aqui a situação da incidência por 100 mil, dos óbitos, perdão, a mortalidade por 100 mil habitantes, e aí nós vemos que em Portugal, que essa linha cinza, aquela coisa em janeiro ficou horrorosa. O que é que eu quero lembrar de Portugal? Um país que abriu cedo, quem gosta de futebol sabe que Portugal sediou a Copa dos Campeões da Europa inclusive com plateia, né? Então Portugal foi um país que achou que estava tudo controlado, abriu muito cedo e sofreu fortemente essa questão em janeiro, mas fez medidas restritivas tão intensas que há uma queda abrupta. E quem é que sobe aí? O Brasil, e mais particularmente, nesse laranja mais claro, o estado de São Paulo. Esses são, com algumas adições minhas, mas são slides do próprio governo de São Paulo. E aí eu me lembrei de um velho livro da minha adolescência, Tale of Two Cities, um conto de duas cidades, do Charles Dickens, para falar um pouquinho sobre a questão de duas cidades do interior paulista. Eu tenho a felicidade de ter conhecido e trabalhado no começo dessa pandemia com pessoas da geografia da saúde e muitos modeladores, e isso tem feito com que a gente tenha trabalhado um pouco com a questão dos modelos. E aí, quando a gente olha o interior de São Paulo aqui, essas cidades vermelhinhas são as cidades mais, no mapa, são as cidades mais importantes, as chamadas capitais regionais. Então, vamos falar de duas delas, certo? Bauru e Araraquara, duas cidades que ficam a 120 quilômetros de distância, né, ambas no centro-oeste paulista, né, e ambas muito parecidas. Bauru um pouco maior, perto de 400 mil habitantes, Araraquara um pouco menos de 300 mil, mas, enfim, são esses dois municípios que eu gostaria de discutir. Como a gente vê numa análise que a gente publicou sobre mobilidade humana, a mobilidade é imensa e a importância regional das duas cidades é muito grande, certo? Tanto que são centros de regionais de saúde, de outras regionais administrativas. Elas estão aqui, né, onde a gente vê essas setinhas que eu pus aqui, mostrando que elas são entroncamentos, e o vírus ele se disseminou em São Paulo assim, primeiro teve um movimento tipo tsunami na Grande São Paulo, mas depois foi pulando pelas rodovias para essas cidades na velocidade, na hierarquia de movimento populacional. Bom, isso é Bauru, né? No dia 12/2, eu por acaso estava com a minha filha em Bauru e tive que mudar de caminho por conta dessa passeata em que um dono de uma loja de departamento, um político que infelizmente faleceu de Covid pouco depois, e a prefeita fizeram uma aglomeração contra o fechamento do comércio e com aquela ideia que o Pedro já passou aqui, mais leitos abertos, menos comércio fechado, ou seja, pode liberar a transmissão desde que você tenha leitos de UTI para você fazer o atendimento. Araraquara, no dia 21/2, que é o dia em que começa o seu chamado lockdown, por outro lado, tinha, dependendo de onde se tira foto, uma situação bastante diversa. Nós temos, então, esse é dado da Folha de São Paulo, esse gráfico não é meu, mas vocês podemos ver assim,
Araraquara passou por uma coisa muito interessante, que é um possível evento de introdução da P1. Então, em 13 de fevereiro, os jornais noticiam em Araraquara que uma van cheia de pessoas de Manaus entrou na cidade, eles adoeceram e foram internados. Talvez seja isso um evento de introdução da P1, não há como ter certeza, mas a verdade é que Araraquara, a partir dali, teve uma transmissão cada vez maior, até o momento em que instituiu o chamado lockdown de Araraquara, que, se não é um verdadeiro lockdown europeu, foi o mais próximo que nós tivemos, de restrição de mobilidade urbana, e aí nós temos o início de uma queda. Mas isso aqui é uma coisa de jornal, óbito também caiu, mas, embora isso seja mais difícil, que o óbito é um fenômeno muito tardio, mas, de vez em quando, eu vejo umas notícias agora, 3 dias sem nenhuma morte, quisera eu conseguir dizer isso, 4 dias sem nenhuma morte, enfim. Mas eu resolvi dar um pouquinho de viés científico a essa questão, e aí eu peguei os dados de Araraquara e submeti a uma coisa chamada Joint Point Regression. Basicamente, é um modelo que encontra mudanças de tendência. E você não precisa dizer quando é que foi a mudança. O próprio modelo, na série temporal, encontra as mudanças de tendência. E vejam só, a mudança de tendência se dá com aquela queda, a parte vermelha aqui, exatamente alguns dias após a introdução do chamado lockdown de Araraquara. Bom, a Joint Point Regression é como se fosse uma pesquisa política não estimulada, Mas vamos fazer a versão estimulada, que é a análise de séries temporais interrompidas. Então, eu determino o dia que foi feita a intervenção e vejo como é que foi antes, como é que foi depois. Certo? Aqui são... todas as incidências que estou mostrando aqui são médias móveis, por uma razão específica. Nas médias móveis, elas suavizam, tira aquela coisa. Toda segunda-feira tem pouca morte, porque foi no fim de semana, toda terça top de morte. Então, a média móvel tira isso. Então, com a média móvel, o que a gente vê? A gente vê que inverteu a tendência Araraquara depois, e essa inversão, o coeficiente de inversão é altamente significante. O que é esse coeficiente? Ele é a interação entre o impacto momentâneo e o impacto a longo prazo. Na realidade, falando grosseiramente, é a mudança no ângulo que nós tivemos na linha de tendência, certo? Então, é bastante importante. Agora, vai funcionar? Infelizmente, ao longo do tempo, se isso não for mantido ou ampliado, isso Araraquara vai voltar a uma situação ruim, porque é uma cidade altamente central, altamente relacionada. E nessa análise aqui, feita pela Geografia da Saúde da Unesp, eles mostram os municípios de onde mais vão pessoas para Araraquara, nós vemos, inclusive, o Triângulo Mineiro, certo? Então, absolutamente nenhuma cidade é uma ilha. Então, nós tínhamos que pensar em lockdowns não municipais, pelo menos em espaços maiores, coisa que o Pedro já adiantou anteriormente. Mas será que só ocorre em Araraquara? Que é o meu pequeno domicílio, certo? Botucatu, uma cidade de 145 mil habitantes, que fica no topo de uma serra, um pouco mais fresquinho o ar do que o interior paulista como um todo, e uma cidade que alberga uma grande universidade, que é a Unesp. Certo? O que nós temos, então, aqui em Botucatu? Em Botucatu, o nosso prefeito decidiu, a partir de março, fazer lockdowns de fins de semana. Então, no dia 19 de março, ele começou 3 fins de semana seguidos de lockdown com restrição intensa. E aí, foi o primeiro fim de semana, o segundo, o último, foi o fim de semana da Páscoa. O que a gente fazia? Enchia as casas, se abastecia em casa, ficava trancado dentro de casa. Pelo menos era isso que se devia fazer. E o que a gente vê quando faz o Joint Point Regression? Que poucos dias depois inverte a tendência. Quando a gente usa análise de séries temporais interrompidas, a mesma coisa, certo? Nós temos também, aqui na análise de séries temporais interrompidas, também uma mudança que também, quando a gente faz a interação com do efeito imediato com o efeito a longo prazo, nós temos também uma mudança muito grande na curvatura. Ou seja, parece que alguma coisa acontece quando se faz essas restrições, quando se impede uma pessoa de encontrar outra e transmitir. E aí, como é que a gente chega aí? Eu resolvi vir aqui para um cara que talvez o Pedro conheça, porque nesse livro ele faz uma referência ao César Victor, ao Alex Broadbent, um filósofo da ciência da África do Sul, a Nancy Cartwright me mandou para ele, ele está trabalhando com Covid, a gente trocou algumas ideias, eu li esse livro dele que achei fantástico, e ele usa o que se chama Inference to the Best Explanation, ou seja, você quando racionalmente e metodologicamente tira todas as outras explicações, a que sobra é aquela. Então,
eu estou dizendo que acredito que funcionou em Araraquara e funcionou em Botucatu por inference to the best explanation, certo? O orientador do doutorado do Alex Broadbent, um cara que nunca trabalhou com filosofia da medicina nem da epidemiologia, é um filósofo inglês chamado Peter Lipton, que tem um livro com esse título, Inference to the Best Explanation, é um ótimo livro também. Então, recomendo, né, ambos esses livros muito interessantes. Então, essa é a parte que a Nancy Cartwright chama de exploração vertical. Você tem que buscar saber se aquilo se justifica causalmente, certo? Então, isso é importante para que a gente diga que uma política pública de outro lugar vai funcionar aqui. Agora, voltamos àquela outra questão, né? Nós precisamos que ela tenha, além de um nexo causal, né, nós precisamos que tenha os fatores de suporte. Aí a Nancy Cartwright chama isso de investigação horizontal. Então, vou falar um pouquinho aqui da situação de São Paulo. São Paulo resolveu regionalizar, mudar cores, fazer vários tipos de flexibilização, até que entrou no chamado estado emergencial 3 semanas atrás. Esse estágio emergencial seria o mais restritivo possível, e a ideia era justamente, né, conseguir, a partir desse isolamento, evitar que uma pessoa doente encontrasse uma pessoa infectada. Às vezes as pessoas me dizem, mas vale a pena o toque de recolher? Eu falo, olha, pode não ser totalmente útil, mas vai evitar que uma porção de gente se encontre de noite com uma porção de gente. Então, sempre tem que você diminuir uma instância de transmissão. Se você conseguir diminuir mais do que a transmissão ocorre, você tem um bom sucesso. E aí tem aquela questão, né? Eu pego aqui o Globo, que diz, uma semana após a fase emergencial, o isolamento de São Paulo não mudou nada, então foi péssimo. E aí a gente tem que pensar se a gente está medindo bem o isolamento. E aqui realmente eu devo os próprios slides ao Santiago Falcão, né? Que embora utilizado internacionalmente, dado de movimentação do celular, não mede se você está se aglomerando, ele mede se você está se mexendo com o celular. E em São Paulo, onde você tem muitas antenas de celular, um movimento de 200 metros já diz que você se moveu. Então, há outras medidas que são feitas no Google que fazem assim, acúmulo em local de trabalho, aglomeração em local de comércio e varejo de lazer, em mercado e farmácia, em parques, no transporte público, e aí a gente vê que a redução, à medida que as fases vermelha e emergencial foram feitas, é uma redução importante, certo? Então, não mudou aquele 41, você tirou muita gente de lugar onde essas pessoas se aglomeravam, certo? Então, esse é um aspecto que vai para além daquilo que é medido por celular. Certo? A mesma coisa, né? Aqui é para o Estado e aqui nós temos para a capital, São Paulo, nós vemos que também, à medida que foram aumentando as restrições, muito mais gente saiu, não se aglomerou em lugares de varejo de lazer, na farmácia, no mercado, em parques, no transporte público. Foi uma diminuição significante, embora o aumento das pessoas que ficaram em casa foi um aumento menor. Mas nós tiramos muitas oportunidades de transmissão aqui. E por causa disso, provavelmente, aconteceu isso aqui que nós vamos mostrar. Outra coisa interessante, né, que a gente morria de medo, eu criticava, mas esse feriado de 11 dias vai todo mundo para o interior, vai todo mundo descer para a praia. Não foi o que aconteceu. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo mostra que pouca gente circulou nas estradas nesse feriadão, que já mostra uma outra mudança, né, na população, que talvez tenha a ver com muitas pessoas já terem familiares doentes, ou graves. E aí nós temos, eu não vou explicar esse slide, mas ele mostra, né, em termos de telefone, quando você pega de telefone, as mudanças do laranja para o vermelho, para o emergencial, são muito pequenas, mas quando você vai em avaliações que o Google faz sobre redução em supermercado e farmácia, varejo de lazer, locais de trabalho, transporte, são reduções imensas, né? Várias oportunidades de transmissão que foram interrompidas. E Araraquara, né, para a gente mostrar Araraquara, mais ainda, certo? Araraquara chegou a ter uma redução de circulação do setor de 81%, de 76%. Não é de se espantar que Araraquara, durante o lockdown, o chamado lockdown de Araraquara, tenha tido melhor sucesso do que os outros lugares de São Paulo. Bom, o que aconteceu, né? Então, isso aqui é um gráfico bem simples de quantos por cento a média móvel daquele dia é acima da média móvel de 7 dias do dia anterior. E aí o que nós vimos foi que com o início da fase vermelha, essa curva, que a velocidade que aumentava a cada dia, ela achatou, e com o início da fase emergencial, pouco depois ela começou a diminuir, estando agora negativa. Então hoje, cada dia, quando nós fazemos a média dos últimos 7 dias, tem menos casos novos do que nós tínhamos anteriormente. Então, isso é uma demonstração clara do resultado, certo? E mais uma vez, por inferência para melhor explicação, não tendo nenhuma outra explicação, certo? Eu
atribuo isso às medidas restritivas do Estado, certo? Nós temos uma diminuição, finalmente diminui a média diária de casos novos, certo? Diminui-se pela primeira vez o número de pacientes internados em UTI, que é uma coisa absolutamente importante aqui, certo? E se começa a diminuir também, né, pacientes internados em enfermarias, ou pacientes, que entram, que precisam de UTI, né? E, por fim, nós não temos dados sobre óbitos, mas os óbitos são difíceis, eles levam muito tempo para ocorrer, então você não quer fazer um lockdown no dia e ter diminuição de óbito no dia seguinte, isso vai acontecer um mês depois, que tem a ver com a história natural e o tratamento, né, o tratamento cada vez melhor dos pacientes. E, além do que, é uma coisa curiosa, nós temos um dado muito bom de internação, é imediato, mas os dados de casos e de óbitos são via o sistema de vigilância, o CIVEP-GRIP. Então, eles represam em feriados, eles têm alguns problemas desse tipo. Bom, a Nancy Cartwright, ela criou uma coisa que ela chama de bolo. Para quem é epidemiologista, isso parece muito diagrama causal de Rotman, mas, na verdade, ela fala que bolo é melhor que pizza, porque uma pizza sem uma fatia ainda é uma pizza, mas um bolo sem um ingrediente não é um bolo, certo? Então, ela põe o seguinte, você precisa de fechar nesse modelo de causa suficiente, além de restrição de mobilidade, mais apoio da população, mais compromisso político, uma estrutura boa de suporte, de controle. Isso pode ser uma medida suficiente para reduzir a mortalidade e a incidência de Covid. Mas pode ser que você consiga isso tudo com vacinação em massa. Então, ela disse, não existe só um bolo que determina esse resultado, certo? E aí nós temos, então, a vacinação em massa, e que depende de outras coisas também. É possível vacinação em massa hoje? Infelizmente não, nós não temos o imunobiológico para vacinar. Então, a Nancy Cartwright chama de busca horizontal, você identificar, além de quais são os ingredientes, quais os ingredientes alternativos que você podia mudar e ainda assim ter, se não um bolo de laranja, um bolo de cenoura, certo? Mas ainda assim, um bolo que funcionasse. Então, essa é uma questão importante, né? Por isso que eu disse que é uma discussão não apaixonada, né? A gente pode ser que haja alternativas à restrição de mobilidade. Esse é um estudo que saiu na Nature Human Behavior, em que eles analisaram todas essas medidas de restrição sozinhas e juntas. Vocês veem, essa figura aqui à direita é complicadíssima, porque as medidas eram uma com a outra, feitas todas em conjunto. E aí, né, esse slide aqui também foi traduzido pelo Santiago lá para o nosso comitê de contingência, mostra diversos bolos que podem ser feitos. E aí o ranking das categorias, e como não é revisão sistemática, elas impactaram sobre o R0, sobre o número reprodutivo. E o que é muito interessante, eu não vou discutir todos eles, mas olha só, proibição de reuniões pequenas, fechamento de instituições de ensino, olha a questão aqui da discussão das escolas, que é bem... restrição de fronteira, aumentar a disponibilidade de EPI ou máscara, né? Restrição de movimento individual e lockdown. Esses que tem a bolinha preta do lado são aqueles que são mais consensuais. Aí ele vai listando abaixo os que são menos consensuais entre os epidemiologistas. É uma espécie de revisão sistemática e meta-análise, mas feita de uma maneira diferente. Bom, outra coisa, se você dosa menos o ingrediente, você pode ter menos resposta, mas ainda assim ter resposta, que é o que eu acho que aconteceu no Brasil. Nós não temos lockdown, mas nós diminuímos um pouco a transmissão, resultado, vai ter uma resposta menor, uma ponte mais baixinha, mas é uma ponte de toda forma, certo? A gente sabe também, e isso é uma coisa que a Nancy Cartwright lembra, que um modelo suficiente para uma coisa boa também pode ser um modelo suficiente para uma coisa ruim, certo? Então, aqui eu tenho que lembrar, né, todas as questões em relação à segurança alimentar, sedentarismo, violência doméstica, dano psicológico, que as medidas restritivas causam. Nós não podemos deixar de olhar para isso, certo? Sob pena de nós ficarmos totalmente maniqueístas. Isso existe, e como isso pode ser mitigado? Aí eu recomendo, bom, antes de passar para isso, eu quero só falar um pouquinho sobre o que o Pedro disse sobre a falsa dicotomia economia e saúde, né? Esse é um estudo clássico da primeira onda. A Dinamarca foi um país que foi extremamente pesado no isolamento, no lockdown. A Suécia, pelo contrário, isolou só os idosos. No entanto, morreu muito mais gente na Suécia e quem entrou em pior recessão econômica foi a Suécia. Então, isso não é um artigo feito por médicos, por epidemiologistas, é um artigo feito por economistas, certo? Mostrando que a economia, onde morre mais, a economia piora mais. Então, a dicotomia é falsa. Além disso, e aí eu recomendo muito esse artigo, é um artigo fantástico, uma espécie de uma revisão sistemática sem meta-análise, de tudo o que existe de dano
das medidas restritivas e de como nós podemos mitigá-las. Esses danos podem ser mitigados. Você pode ficar 3 semanas com o Brasil todo fechado se você tiver um bom plano de assistência social, se você não deixar ninguém passar fome. Então, você precisa ter uma série de medidas, e eu recomendo esse artigo para quem quiser ler algo interessante. Seria muito longo discutir aqui, porque é um artigo bem detalhado, mas que mostra que a gente pode fazer medidas restritivas e, ao mesmo tempo, mitigar ao máximo os seus efeitos colaterais. O bolo alternativo seria a imunização, né? E aí o Pedro já falou isso, nós temos muita sorte, aqui o estudo do Júlio Croda de efetividade em Manaus, onde você tem majoritariamente a cepa P1, mostrando que a efetividade com uma dose só da Coronavac foi de aproximadamente 50% contra a doença sintomática, né? Isso que ele não conseguiu pessoas com 2 doses o suficiente para fazer o estudo da efetividade com as 2 doses, mas ele está fazendo isso em São Paulo. Esse é um gráfico da Secretaria de Saúde do Ceará, mas que mostra uma coisa muito interessante. Na primeira onda, a incidência era maior em profissionais de saúde, que são os laranjas, que na população. Mas não há segunda onda para o profissional de saúde em fevereiro, março, abril. Por quê? Porque estão vacinados, certo? Então, sem sombra de dúvida, as vacinas, elas já começam a mostrar, pelo menos ecologicamente, né, a sua atividade. Lembrando que, para algumas medidas coletivas, o estudo ecológico, a análise ecológica é a mais correta, certo? Temos, né, ainda, né, então, essa questão da efetividade, que foi de 50% com sintomas, e se a gente puser infecção assintomática, no estudo do Croda, é um pouco menor, 35%, mas 50% de infecção sintomática. E aí eu queria discutir agora, para finalizar, uma questão ética relacionada às medidas de restrição social. Esse livro é um livro fantástico, eu recomendo a todo mundo, eu vivo recomendando esse livro, falando para que todo mundo leia, porque esse livro ele foi escrito na época da SARS, certo, Pedro? E eu sou uma das pessoas que correu atrás de SARS no Brasil, passava a noite lá no Grande Prêmio do Brasil, porque tinha uma suspeita de uma fotógrafa com SARS indo atrás do pessoal. Então, eles escreveram esse livro baseado na SARS. E o que eles queriam dizer? Isso eu acho muito interessante, que o conceito mais importante da bioética atual, que mais tem sido valorizado, é a autonomia. Isso porque a bioética foi feita depois do julgamento de Nuremberg, declaração de Helsinki, um momento em que se estava muito preocupado com os regimes tirânicos e quando se achava que as doenças infecciosas estavam controladas. Ocorre que você não pode ter autonomia para infectar o outro. A gente sabe que até um fumante não é autônomo para fazer o seu companheiro ser um fumante passivo. Então, numa situação pandêmica, dizem esses autores, os conceitos de beneficência e não maleficência são mais fortes que o de autonomia. Daí a importância de algumas medidas mais duras. E aí, além desse livro, tem um artigo que eu gosto muito, que é esse artigo do Harris Holmes, do BMJ, que fala: nós temos uma obrigação moral de não infectar os outros. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A pessoa diz: ninguém tira a minha liberdade de sair na rua sem máscara. Qual é a liberdade que nós temos de adoecer e fazer outras pessoas adoecerem? Esse livro, então, volumosamente discute esses detalhes, é um livro excepcional. Bom, vou chegando aqui ao final, desculpem se eu me estendi um pouco, certo? Mas eu quero dizer que, se nós chamarmos de evidência no conceito que a Nancy Cartwright usa de política baseada em evidência, que não é um conceito exatamente Cochrane, existem muitas evidências, inclusive brasileiras, que reforçam que há uma efetividade de medidas restritivas para a Covid. Essas medidas, elas são necessariamente de uma ética coletiva, isso o Pedro já pôs, a ética coletiva, diferente da ética individual. Os resultados não aparecem de imediato. Veja, uma pessoa adquire a doença. Para ela ficar doente, é de 2 a 14 dias. Para ela começar a ficar grave, põe mais 7 dias aí, ela vai para o hospital. Para ela sair ou morrer, muitas vezes vão mais 14, 28 dias. Então, o impacto sobre a infecção é imediato, sobre os casos vem depois, sobre internações depois, sobre a morte mais tardiamente. E que a gente sempre deve entender que as medidas restritivas são medidas amargas e a gente deve sempre olhar o bolo com os ingredientes alternativos. Então, eu também, ao longo do tempo, já variei bastante sobre a ideia de lockdowns pró ou contra, e quero dizer, secundando o Pedro, que hoje eu seria completamente a favor de um lockdown curto e duro no país inteiro, do qual nós pudéssemos sair com uma diminuição muito importante da transmissão. Era isso, eu agradeço demais a atenção de vocês a essa hora, e é um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Carlos.
foi ótimo, Pedro, excelentes apresentações. O pessoal está colocando algumas perguntas. Bom, não é bem sobre o tema de vocês, mas tem umas 2 ou 3 colocações em relação ao tempo de vacina. Em relação a de Oxford, se 9 semanas é muito pior do que 12 semanas e assim por diante. Quer comentar, Carlos? Se não, comenta alguma coisa também. Eu vou comentar. Na verdade, a gente sabe ainda muito pouco sobre todas essas questões de atraso de segunda dose. Mas a gente conhece algumas vacinas, como exemplo da hepatite B, que quanto mais você atrasa a última dose, mais eficazes são. E pelo menos até um certo momento, isso parece ser verdade com a Coronavac e talvez seja verdade também com a Shadox 1, né, a vacina da AstraZeneca. Mas nós não temos ainda informações muito claras sobre isso. O certo é que, segundo a Agência Europeia de Medicamento, com 3 semanas após a vacina com a Shadox 1, você já tem anticorpos suficiente para ter um resultado, né, uma proteção razoável. Né? E as 3 semanas da Coronavac, você recebe a segunda dose. Então... Tem a Sandra e a Vera que perguntam sobre isso, né? Só para rapidinho, tem um artigo que eu tentei até localizar quando você perguntou aqui, mas no meio dessa turma de artigos e discussões eu não consegui nesse tempo, depois até te encaminho, que é uma publicação do Lancet que compara exatamente que realmente a de Oxford, quando se aplica em torno de 12 semanas, é melhor do que quando você aplica em intervalos menores, né? Então, isso parece que está mais consolidado, tanto é que nas campanhas a gente tem utilizado isso, a gente tem tentado postergar a dose para em torno de 12 semanas. E parece que a Coronavac também, quando você aplica em torno da 4ª semana, né, que é o intervalo máximo, é melhor do que 3 semanas, né? Lembrar que os intervalos são diferentes. Porque na Coronavac, a ideia é que você teria o intervalo, está na bula, inclusive, da Coronavac, do Butantan, que você pode aplicar de 2 a 4 semanas, né? De 2 a 4 semanas. Mas quando você aplica a segunda dose mais próxima de 4 semanas, a eficácia é melhor. Então, é essa a ideia, tá? Então, se você conseguir tomar de Oxford próximo de 12 semanas e a Coronavac próxima de 4 semanas, é melhor. Melhor que você consiga ter essa opção. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Professor Carlos de Botucatu, para o mundo, sou sua fã. Aí, Carlos, já tem muitos elogios aqui para as apresentações, excelente, muitos elogios. Em relação ao tempo de distanciamento social ou até ao lockdown, qual seria a duração mais indicado no momento atual que vivemos? O Pedro comentou sobre isso. Quer falar, Pedro? Olha, deixa eu começar comentando sobre isso, porque essa é uma resposta que não é tão simples e tão simples de basear em evidência científica. Quando a gente fala no mundo da comunicação, basicamente tem funcionado muito bem aquela ideia que vários de nós usamos da escadinha de 3 semanas. Então, qualquer medida, seja positiva ou negativa, em geral, 1 semana depois ela impacta caso, 2 semanas depois ela impacta hospitalização, 3 semanas depois ela impacta óbitos. E baseado nessa escadinha, se fala na ideia do lockdown de 3 semanas para conseguir, pegar uma coorte inteira e cessar a ocorrência de infecção. Se a gente olhar estritamente o dado da literatura, e eu não sei hoje, mas a vez que eu olhei, não sei se o Carlos Magno olhou isso agora, mas eu acho que a recomendação baseada nos estudos iria ao redor de provavelmente 5 a 6 semanas. Então, assim, tem uma diferença aí, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade interpretativa também, baseado
na própria palestra do Dr. Carlos, de a melhor intervenção é aquela que é aplicada e que acontece. Então, assim, o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, em vários documentos desses que circularam recentemente, se falou sobre esse assunto e conseguimos pactuar na ideia das 3 semanas, pensando na escadinha das 3. Em alguns momentos se trabalhou com a ideia de tentar diminuir mais. Aí eu fui um dos que bati muito o pé. Eu disse não. Porque aí a gente vai estar fazendo política e não vai estar fazendo ciência. Porque não tem, basicamente, muita evidência mais curta do que 3. Então, a minha sugestão, que é o que está em alguns documentos, seria 3 semanas muito duras, muito rigorosas, com proteção social para as pessoas e para as empresas, para que a gente, então, conseguisse se livrar de uma coorte inteira de casos de hospitalizações e de óbitos. Essa seria a minha ponderação sobre o assunto. Eu queria só fazer aqui até também uma pergunta para o Pedro, mas um comentário final rebatendo, né, também com uma pergunta, que é o seguinte, isso para mim está certo, você precisa eliminar o ciclo de um vírus, a pessoa que adquire, adoece, transmite, você elimina esse ciclo todo, se você eliminasse com todo mundo, teoricamente a doença acabava, certo? Agora, cada vez mais a gente vê discussões como... hoje uma repórter me ligou, até sugeri que ela assistisse, espero que esteja assistindo aqui, né, e perguntou, mas e como é que a gente lida com a questão de que a população não adere? Eu acho que a população não adere não pode ser um pressuposto para você começar, né? Você tem que fazer uma boa campanha para que a população adere. Você percebe que tem aderência, né? Você percebe que a maior parte das pessoas que falam que a população não adere, eu tenho uma anedota pessoal muito rápida para contar aqui. Eu tenho um mercado do lado de casa, né? Que é super bom morar em cidade pequena, ter um mercadinho do lado de casa. Então, um dia eu fui no mercado, estava na fila e tinha um cara falando: isso é coisa de isolamento, uma coisa, já faz 1 ano, tá nisso, não para, não melhora, a população não aceita e tal. Então, eu olhei para trás e era um sujeito aí de 2 metros, 4x4, assim, com a máscara no pescoço, tomando uma cerveja dentro do... Eu, por uma questão de integridade física, não fiz uma intervenção educativa, mas o que eu quero dizer com essa anedota é que assim, muitas das pessoas, né, e tem um texto do Karl Popper que ele começa citando uma frase do Charles Dickens que diz assim: o personagem tinha feito a pior das projeções e estava fazendo tudo para que elas se concretizassem. Né? Então você diz assim, olha, lockdown não funciona, daí você faz tudo para não funcionar. Né? Porque esse é um dos grandes problemas das paixões. Né? Se você pensa nisso como um time, certo? E aí eu, como torcedor do Fortaleza, certo? Pensar isso como um time, eu não consigo discutir com o torcedor do Ceará, certo? E essa é uma questão importante. Mas se eu penso isso sem apaixonamentos, né, eu posso fazer essa questão sem... ou dizer, eu não acredito, mas eu vou trabalhar para ser contra. Eu não acreditava no feriadão de São Paulo, eu achava que todo mundo ia se espalhar. Mas não é que o feriadão funcionou de alguma maneira para deixar as pessoas em casa? Então... a gente não, essa questão aí, eu queria saber do Pedro isso. Quer dizer, Pedro, como que a gente modela, quando que você leva em consideração as questões comportamentais individuais numa medida coletiva? Olha, eu até tinha levantado o braço para comentar sobre isso, porque assim, as experiências de lockdown, inclusive a de Araraquara, teve altíssima adesão. Por quê? Porque foi lockdown de verdade. Proibição, só sai na rua se tiver autorização, etc. e tal. Não existe a possibilidade de não aderir. E aí me incomoda o argumento da liberdade individual. E eu achei brilhante que tu trouxesse isso. Porque eu acho engraçado, porque se as pessoas estão usando o argumento da liberdade, da restrição de liberdade individual, eu só pergunto para essas pessoas, eu já fiz isso e acabei com as discussões sempre, se essas pessoas são a favor que volte a poder fumar dentro do avião. É tão simples quanto isso. É a mesma pergunta. Olha... O senhor é a favor que possa voltar a fumar dentro do avião? Porque, pela lógica do argumento, tu tem que ser a favor das duas coisas ao mesmo tempo. E, obviamente, que a maioria das pessoas não faz essa analogia. Então, eu acho que esse controle da população aderir ou não, ele depende muito mais da qualidade do lockdown. E aí, realmente, claro que a gente está fazendo um debate muito focado em ciência, mas neste caso em específico não ajuda em nada
se houver discurso conflitante e um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos e a voz da ciência. Porque é óbvio que um discurso conflitante partindo de alguém que tem uma influência grande na população, se não tivesse, não tinha sido eleito, aí atrapalha e estimula esse tipo de discurso. Mas eu queria reforçar aqui o que eu falei antes, sem demorar muito tempo. A questão da qualidade da comunicação, que a Evelina acabou de botar aqui, ela precisa também, porque eu acho que essa é a única batalha que nós perdemos. Eu estava falando isso numa entrevista hoje. Se a gente parar para pensar, teve batalha das máscaras. No WhatsApp circulava mensagem que as pessoas podiam se intoxicar. Os grupos negacionistas diziam isso. Eu ficava imaginando vocês reagindo a isso. A batalha da vacina também foi vencida. Hoje todo mundo quer se vacinar no Brasil. E a batalha dos medicamentos também foi vencida. A gente, inclusive, tem que saber reconhecer essa vitória. Por mais que ainda exista discussão, etc. e tal, ainda é uma pauta, a grande verdade é que não é mais a pauta central do momento. E dizendo, porque tem não sei quantas pessoas aqui, que sempre para o epidemiologista, Pedro, o pior não foi a discussão se cloroquina ou ivermectina serviu para alguma coisa. Foi a sensação de segurança que era passada pelas peças publicitárias equivocadas, que davam a entender, pode circular, porque se tu pegar, nós vamos te salvar. Então é mais grave do que isso. Agora, a narrativa do lockdown a gente não ganhou ainda. É a única que a gente está perdendo. E a gente não conseguiu convencer o pessoal do setor produtivo de que o lockdown é melhor para eles. Então, eu acho que aí tem uma coisa de comunicação científica que nós ainda podemos vencer. E aí, desculpa se eu falei um pouco demais nessa resposta. Imagina. Pedro, aproveita aí, embala nessa aqui. O Álvaro Kruger, ele pergunta o que significa curto. Eu sei que você comentou na sua apresentação, e o que significa duro em um lockdown nacional, por exemplo. Curto é, no máximo, 3 semanas, que é o que existe, eu diria, cenário social possível. E duro não é lockdown de faz de conta. É lockdown que nem de Araraquara. Ou que nem o de fora do Brasil. Não pode sair de casa. Não é lockdown, mas começa a abrir exceção. A exceção é explicitamente colocada, que é, por exemplo, o hospital vai seguir aberto, as forças de segurança vão atuar para garantir que todo mundo esteja em casa, a farmácia provavelmente vai funcionar por delivery prioritariamente. Então, assim, é um lockdown de verdade, não é essa coisa com uma exceção atrás da outra, que aí começa, mas delivery de comida pode, mas então e se eu for buscar? Aí começa o jeitinho brasileiro de desvirtuar o lockdown. Então, o lockdown duro, Álvaro, é isso. É 3 semanas, não mais do que isso, e restrição total de circulação, com exceção do que efetivamente é necessário ficar aberto. Carlos, você viu aqui o Jonathan pergunta, outras doenças endêmicas, né? O impacto da Covid, por exemplo, ele cita aqui a hanseníase, ele cita uma dissertação de séries temporais da hanseníase em São Paulo, que as tendências poderiam ter mudado pela pandemia. Eu lembro quando eu passei na enfermaria também, lá, num período logo no início, lá estava em julho, agosto, lá na DIPA, e realmente o que eu vi de casos de tuberculose, eu achei que a gente estava realmente numa situação epidemiológica um pouco diferente, né? Muitos pacientes com tuberculose grave, disseminada, mas depois isso não se confirmou, pelo menos não sei na vigilância epidemiológica o que aconteceu. Parecia mais uma restrição mesmo, né, da procura do paciente no serviço de saúde. Como é que você vê isso? Olha, Edu, tem muitas variáveis aí para que a gente dê uma resposta só para tudo. Mas eu quero dizer que uma das coisas que eu fiz no começo e que se perderam no meio do caminho com análise de séries temporais foi a incidência de meningite.
Então, eu vi a incidência de meningite meningocócica e ela caiu absurdamente. Eu falei, olha só, o lockdown deve ter diminuído, ou quer dizer, as medidas de restrição, isolamento, uso de máscara, devem ter diminuído o compartilhamento de Neisseria meningite, entre a faringe de umas pessoas e outras. Mas isso eu acabei não publicando nem trabalhando mais, porque eu considerei a possibilidade de subnotificação, porque estava todo mundo trabalhando para gerar números de Covid, né? Isso eu acho que vai ficar, entre outras questões, como algumas das investigações pós a pandemia. Quando nós tivermos tempo de ver o que aconteceu, eu não tenho dúvida, né, porque eu conheço casos, inclusive, então é aquela questão, não é só matemática, mas que bate na sua porta, né? Então, conheço o caso de pessoas que foram prejudicadas no tratamento do câncer, que foram prejudicadas no tratamento de doenças cardíacas, que tiveram um prejuízo imenso com a transformação do meu hospital hoje, que é um hospital de 60%, 70% Covid. Né? Então, eu não tenho dúvida, né, desse efeito dominó, mas é possível que algumas doenças respiratórias tenham diminuído a circulação com o uso de máscara, com as pessoas ficando mais em casa. Então, eu acho que para cada uma questão secundária, o que eu não acredito, né, foi uma vez foi sugerido por um cara muito interessante, inteligente, o Miguel Nicoleles, que se tinha menos dengue por causa da Covid. Eu que internei um filho com dengue, certo, em plena Covid, mas depois, quando a gente vê, agora no começo do ano, um colega de Rio Preto me ligou achando que a família estava com Covid, quando foram ver, era coisa que eu nunca tinha visto, a família inteira com dengue. O dengue não é uma coisa de pessoa a pessoa tão fácil, né? Era um núcleo familiar inteiro com dengue. Então, nós temos, aparentemente não existe nada de se repelir dengue e Covid, né? Elas parecem coexistir muito pacificamente. Mas é possível, por exemplo, eu não vejo uma meningite meningocócica até um tempo, certo? Então, e isso bate com os dados do CVE. Eu não sei se os dados eles estão totalmente, mas quando você faz uma análise temporária de CVE, as meningite meningocócicas caem absurdamente. Depois. Mas aí também tem a questão da vacina CWY, que não foi muito antes da Covid, e aí nós temos uma série de outros fatores confundidores. Bom, pessoal, são 9h31, acho que a gente já bateu no nosso prazo aqui. Tem mais algumas questões, mas aí nos próximos debates vocês trazem para a gente não fica restrito só ao tema, né? Tendo alguma questão interessante, a gente vem discutindo aqui com vocês. Temos aí uma programação, né, que a gente vai divulgar. Vamos revisitar a questão do tratamento da Covid, né? A gente não tem nenhum problema em discutir o tratamento aí, tratamento precoce, o que a gente pode utilizar, vamos discutir sim, e a ideia é que a gente traga aí os temas polêmicos aqui para a nossa mesa. Então, a gente vai estar divulgando para vocês, tem já 4 temas preparados a cada 15 dias, a gente reveza aí as terças-feiras, né? Uma terça reunião da diretoria, outra terça os temas científicos, e a gente está aqui com vocês aqui nessa programação. Carlos, você quer encerrar? Quer falar algumas coisas? Eu queria agradecer muito ao Pedro, tá certo? A gente é muito privilegiado de ter pessoas como o Pedro, como a Esther Sabino, como o Júlio Croda, falando aqui nos nossos momentos. Eu acho que isso é muito bom saber, né, que pessoas que estão com uma ação tão de vanguarda, e aí, assim, o Pedro é bastante modesto em várias coisas, mas ele é uma demonstração muito clara, ele deu uma demonstração muito clara de como o saber epidemiológico faz alguém saltar de uma área para outra e saltar com uma extrema destreza, né, e se tornar uma referência epidemiológica, né, internacional em relação à Covid. Eu fico extremamente feliz de estar com o Pedro aqui, de um grupo que todos nós que gostamos de epidemiologia, né, admiramos, que é o grupo de Pelotas, né, com um grupo absolutamente consistente de que ele faz parte e que é admirável para nós todos. E agradecer, porque eu sei que o tempo dele está muito curto, e agradecer por ter dado essa 1h30 do seu tempo para nós. Dizer que é uma imensa felicidade, Pedro. Eu vou abrir aqui a palavra final para você, mas imensa felicidade ter você aqui.
Então, pessoal, eu vou me despedir. Antes de me despedir, eu quero responder uma pergunta, que tem uma pergunta aqui no chat que eu não posso deixar de responder. E diz assim, o lockdown rigoroso e curto que o Pedro fala, ou que o Carlos também falou, ele não vai gerar um efeito rebote logo que ele reabre? Isso foi observado em vários lugares. A questão de investir tanto nele agora é que está tendo vacina. Por isso que Israel fez, está dando certo, por isso que o Reino Unido agora começou a colher resultado, porque agora nós temos o antídoto contra o efeito rebote. Então, eu não queria deixar de comentar sobre isso. Sobre as palavras que o Dr. Carlos acabou de dizer, eu, obviamente, que sempre que me manifesto publicamente, eu sou obrigado a dizer algo sobre o lugar de onde eu venho, né? O grupo de epidemiologia de Pelotas, ele é um patrimônio científico nacional. Eu hoje represento esse grupo, eu fui coordenador do programa antes de virar reitor, mas, sinceramente, eu engatinho nesse lugar. Eu ainda estou engatinhando. Nós temos um grupo de epidemiologia aqui no sul do Brasil que é realmente algo a ser analisado com cuidado, a ser valorizado. Não só o César Victor, que é o meu orientador, estávamos escrevendo hoje juntos, escrevemos um editorial a convite da Nature Medicine, mas assim, o grupo todo de Pelotas, ele merece um reconhecimento, eu acho que é importante dizer isso aqui, porque esse grupo colabora muito com a saúde pública brasileira e, na prática, a gente se aventura em coisas que a gente não entende nada. Eu acho que, de uma forma ou de outra, essa fala do Carlos de que, olha, nós estamos mostrando que o conhecimento epidemiológico é importante, inclusive para estudar algo que a gente não entende. E uma coisa que talvez seja das mais importantes que a gente não falou hoje, agora para encerrar de vez, é que as coortes de Pelotas, os estudos que a gente acompanha as pessoas desde que nasceram e vai seguir acompanhando para o resto da vida, talvez se tornem uma das plataformas mais importantes da saúde no futuro para estudar sequelas da Covid, que é um tema que está bombando. E vocês certamente vão se debruçar muito sobre isso no futuro próximo. As pessoas com perda de memória, as pessoas com dificuldade de atenção. E aí, claro, pode ter coisas combinadas, mas é impressionante, assim. A questão da perda de memória me marca, assim, porque eu fico vendo quadros e como das pessoas me ligando. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que abordar e as coortes de Pelotas podem ajudar. Muito obrigado pelo convite. A palestra do Dr. Carlos foi espetacular. Dr. Eduardo, obrigado. Toda a Sociedade Paulista. Estou sempre à disposição aí de vocês. Um abraço para todos. Obrigado, gente. Vamos jantar. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos.